Olá! Neste vídeo estaremos falando sobre a utilização dos quantificadores some, any e enough. Tudo bem? Então, vamos lá. Geralmente usamos some e any quando falamos sobre algo que está em uma quantidade indefinida. Ou seja, estamos nos referindo de uma forma geral a uma determinada quantidade, mas não estamos definindo de forma clara quanto é. Muito importante observarmos isso, tudo bem? Vejamos. Em geral, usamos some para frases afirmativas e any para negativas e perguntas. Tudo bem? E isso é uma coisa que pega muitas vezes as pessoas de fato, surpresa, porque any é utilizado em ambos os contextos, negativas e perguntas. Nunca afirmativas, mas negativas e perguntas, sentenças que negam e sentenças que perguntam. E ele possui significados que são próximos, mas não necessariamente iguais em ambos os contextos. Então, vamos prestar atenção nisso. Vejamos. Perfeito. Agora, ambos podem ser utilizados com substantivos contáveis e incontáveis. Então, ao contrário de outros quantificadores, onde aqui você tem eles sendo utilizados com elementos que são contáveis e outros quantificadores que são utilizados com os elementos incontáveis, some e any podem ser utilizados com ambos tipos de palavras. Tudo bem? Contáveis ou incontáveis? Então, vejamos. Jane bought some flowers. Flower, não é? É definitivamente algo contável e, portanto, você utiliza some com ele. Quando você, então, quer dizer Jane comprou algumas flores. Agora, você pode muito bem chegar e dizer para alguém, eu gostaria de um pouco de água. Então, você poderia dizer, I would like some water, please. Então, perceba que tanto flower quanto water são elementos que aceitam a utilização do some para a especificação de uma quantidade não claramente determinada de algo, ok? Continuando. Did Jane buy any flowers? No, she didn't buy any. Agora nós na realidade temos aqui aquela dinâmica da diferença entre any na pergunta e any na negação, pois são os dois contextos nos quais any é utilizado. Neste primeiro exemplo aqui, did Jane buy any flower? Ou any flowers? Você tem o any sendo aqui utilizado para indicar a ideia de algumas flores, ou alguma flor. Ou seja, Jane comprou alguma flor, uma quantidade não especificada de flores, mas comprou ao menos alguma? Uma. E aí vem a resposta. No, she didn't buy any. Ou seja, não, ela não comprou nenhuma. Então, ao mesmo tempo em que o any tem essa ideia de um ou uma, para se referir a uma quantidade não especificada de algo num contexto de uma pergunta, any também, no contexto de uma resposta negativa, tem a ideia de nenhum, zero. Tudo bem? Aí não é mais uma quantidade não especificada, é zero mesmo. Ok? Perfeito. Continuando. Some pode ser usado para perguntas, normalmente sendo essas ofertas e solicitações. Aí vem aquele exemplo que eu dei. Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Normalmente você tem ofertas e solicitações sendo os contextos onde que mais frequentemente você vê some sendo utilizado em uma pergunta. Porque aí você está se referindo a uma quantidade não especificada de algo. Ok? Agora, any pode ser o significado ou pode ter o significado de não importa qual. Então, vejamos aqui. You can take any bus. They all go to the center. Então, perceba que o any indica a ideia de que it doesn't matter which bus you take, ou seja, não importa qual ônibus você toma. Então, temos aqui o any sendo utilizado para estarmos referindo à ideia de que não importa qual ônibus você pega, o fato é que você definitivamente vai conseguir o que você quer. Então, o any também tem esse significado em um contexto de afirmação. Então, mais uma vez, vamos prestar atenção nos contextos. Em contextos de afirmação, any tem o significado de qualquer um. Em contextos de negação, o any tem um significado de nenhum, zero. E no contexto de pergunta, any tem a ideia de um ou uma, se referindo, portanto, a uma quantidade não clara, não especificada de algo. Você comprou algum carro? Did you buy any car? Você falou com alguma pessoa? Did you talk to any person?
E assim temos o N sendo utilizado. Tudo bem? Perfeito. Agora, com isto, vamos falar sobre o enough. Enough indica a ideia de suficiência. E ele definitivamente é utilizado em sentenças negativas e você o utiliza quando você está se referindo em sentenças positivas também. Ou seja, ele é utilizado tanto em sentenças positivas quanto negativas. Vejamos, usamos o enough para indicar a ideia de suficiência, enquanto em sentenças negativas significa menos do que o suficiente ou menos do que o necessário. Então vejamos este exemplo aqui de sentença. I will take your t-shirt. It is big enough to fit me. Ou seja, eu vou levar a sua camisa. Ela é grande o suficiente para caber em mim. Vejamos o outro exemplo. Sorry, but I can't go with you. I don't have enough money for that. Ou seja, desculpe, eu não posso ir com você. Eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Então, definitivamente aqui agora temos o enough sendo utilizado em ambos os contextos. O contexto de suficiência e o contexto de não suficiência. Mas é a mesma palavra em ambos os contextos, ok? Perfeito. Tendo isso em vista, temos aqui a utilização dessas expressões, não é? Temos o N, igualmente temos o, voltando aqui ao que nós abrangemos, não é? Some, e igualmente temos aqui, como abrangemos no final, o enough, ok? Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção.